Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Deixa bater o coração, é de lá que vem meu filho, e a cada nova... Ter um filho é um ato de amor, de afeto, de dedicação. E muitas vezes esse sonho é realizado através da adoção. Atualmente são quase 30 mil crianças e adolescentes em casas de acolhimento e instituições em todo o país. São aproximadamente 5 mil aptas à adoção. Por outro lado, há 32 mil pretendentes a esse processo, de adotar um filho, segundo o Conselho Nacional de Justiça. A conta ela não fecha, muitas vezes por conta das exigências feitas pelas famílias, como raça, gênero e faixa etária. A adoção ainda envolve muitos tabus e dúvidas e, por isso, vamos abrir espaço para esse tema tão importante aqui no nosso programa em versão ampliada. Eu, Thaís Dias, estou na área, como sempre, por aqui, acompanhada dela, Roseli Saião. Oi, Roseli. Tudo bem, Thaís? Tudo certo. Vamos nessa? Vamos, juntas. Palavra de ouvinte. A Maria Luísa Tavares, de Belo Horizonte, espera há mais de 3 anos na fila da adoção. Então, eu já fiz quarto, já desmontei quarto porque eu mudei de casa. E aí, na casa nova, eu achei melhor não fazer o quarto justamente em função dessas expectativas, Não existe não desejar, não imaginar, não projetar. Por mais que essas projeções, esses medos, essas ansiedades, essas dúvidas vão mudando de cara, esse pensamento e essa presença é uma constante para quem está na fila de adoção. Quando a gente fala de maternidade e paternidade, é difícil a gente não falar de idealização, de planejamento, de sonho. E é exatamente isso que a gente viu agora na fala da Maria Luísa, Nesse caso, o grande desafio é lidar com tudo isso por um período que pode ser muito grande, No caso dela, mais de 3 anos. Pode demorar mais e também pode, surpreendentemente, acontecer mais rápido do que a pessoa esperava. Assim é com a gravidez, Às vezes o nascimento ocorre uma semana que seja antes do previsto, e isso já é um susto para a gestante, para o pai, para a família toda. Na adoção o tempo é diferente, O tempo cronológico pode realmente ser bem mais estendido, e aí lidar com essa espera, ansiedade e às vezes até angústia pode ser difícil para algumas pessoas. E aí, o que ela pode fazer nesse caso? Pode se dedicar mais à própria vida, preparar mais a família, amadurecer mais um pouco, se conhecer melhor. Tudo isso ajuda muito na maternidade, E não deixa de ser uma boa preparação. Seus pais. Vitor Xavier, de Brasília, foi adotado e ele divide conosco como é a relação com os pais e como foi também o encontro com a mãe biológica. Eu fui adotado com 1 ano de idade. Até então, meus pais sempre deixaram muito claro para mim que eu tinha sido adotado. E quando eu fiz 18 anos, fui rever minha mãe biológica lá. Mas até que me arrependi de ter visto. E hoje é como se eu fosse filho dos meus pais que me adotaram mesmo. Pra mim não fez nenhuma diferença ter sido adotado ou não, porque meus pais que me criaram são meus pais mesmo. E pra mim eu falo que eles são de sangue. E é isso. Roseli, eu queria abordar na fala aqui do Vitor 2 aspectos para a gente tratar a partir de agora nessa nossa conversa sobre adoção. Ele fala de um comportamento por parte dos pais adotivos de sempre falar a verdade, de conversar com ele sobre a adoção. E fala também sobre esse contato com a mãe biológica. São 2 aspectos que geram uma preocupação muito grande e quem pretende participar desse processo de adoção. Como lidar com os 2 casos? Traz para a gente também um pouquinho de luz sobre esses temas? Olha, toda criança tem direito a saber a verdade, Por isso, a adoção precisa ser muito clara para os pais e para a criança, desde sempre, É claro que quando a criança é adotada bem pequena, é mais difícil explicar em palavras. Mas olha, lá para os 2, 3 anos, ela sempre pergunta:
a respeito da gravidez, quando ela vê uma mulher com barriga grande. E aí já é o primeiro momento, a primeira oportunidade da mãe, do pai, dizerem, né, que na barriga tem um bebê, que ele também esteve numa barriga, que não na dela, né, de uma outra mulher, mas que desde então ele é filho, né, desse casal, dessa mulher que estão com ele. Toda criança, quando é adotada e sabe disso, né, chega na adolescência, ela tem uma avidez de saber quem ela é, da onde ela veio, a sua origem, né? Isso é muito importante, permitir esse encontro, essa busca, quando for possível. Nem sempre é possível, mas quando for possível, é importante, né? Para a formação da identidade do jovem e para o seu amadurecimento. E é bom nunca temer esse encontro, né? Porque ele diz assim, é como se eu fosse filho dos meus pais. Ele é filho dos pais dele. Novas famílias. Hora de ouvir a Maria Vânia Magalhães, que é consultora da Colmeia Casa de Acolhimento. Para ela, o importante nesse processo de adoção é estar com mente e coração abertos. É muito importante que durante o processo a pessoa esteja de braços e coração aberto para os diversos perfis, porque o que temos na realidade hoje no Brasil, nas casas de acolhimento institucional, como é o exemplo da Colmeia, são crianças de pele preta e cabelos encaracolados, grupo de irmãos. Então é importante que os casais pretendentes à adoção estejam mais abertos a mudar esse perfil tão preconceituoso de querer somente bebês ou crianças de pele clara e cabelos lisos. É importante também ter essa consciência de o coração estar sempre aberto, a mente sempre aberta na hora que a gente vai entrar nesse processo, porque as surpresas podem ser muito positivas, né? Exatamente, Thaís. Toda mulher, quando engravida, tem as suas expectativas, né? O futuro pai também tem. Expectativa é desejo, é bom a gente lembrar disso. É o desejo que meu filho seja assim, ou daquele outro jeito, ou que seja uma menina, ou que seja um menino. Então é importante saber que sempre pode ser surpreendente. Aliás, quase sempre é, né? E um dia após o outro da vida do filho também surpreende. Ele nunca é o mesmo, né? Cada dia ele muda e no início da vida muda muito. Quando alguém quer adotar uma criança, quer repetir como se fosse uma gravidez, né? Esperar não muito tempo e ter o filho recém-nascido, parecido com o pai, com a mãe. Mas a adoção é diferente, né? A adoção é um ato de generosidade, de amor, e não apenas olhando para o próprio desejo de ter um filho. Então é preciso estar aberto mesmo a qualquer possibilidade. A adoção continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Para bom entendedor. Para explicar um pouco mais sobre o processo de adoção no Brasil, nós convidamos o representante do Conselho Tutelar, Gustavo Henrique. A adoção no Brasil é um procedimento gratuito e caso uma pessoa ou um casal queira adotar uma criança ou adolescente, ela precisa buscar a vara da infância e juventude mais próxima de sua residência. Lá ela vai levar uma série de documentos, esses documentos vão ser analisados e esse casal ou essa pessoa passa a integrar uma lista de adotantes. Me conta uma história. Vamos lá, Roseli, eu sei que tem dica importante sobre esse assunto. Que dica é essa? Eu vou indicar um livro tão bonito, Thaís, bonito, porque é uma história realmente, né? É uma ficção, é uma história de um homem que chega aos 40 anos e sente que falta algo em sua vida. E aí ele vai em busca, né, de complementar, de completar esse vazio que ele sente. É um livro delicado, amoroso. Os pais que têm filhos adotivos podem ler e se identificar muito. O título do livro é O Filho de Mil Homens. E o autor é o Walter Hugo Mãe, que eu gosto muito.
Então repete pra gente, Roseli, quem pegou o papel e a caneta agora, o celular para anotar, qual o nome do livro? O Filho de Mil Homens. Não esqueça que é tudo ilusão. Não esqueça de lavar as mãos. Eu te digo, minha filha, não esqueça de se apaixonar. Não esqueça de ligar pra me dizer a que horas vai voltar. Existe uma fase que confunde muito a cabeça dos pais e até dos filhos. É aquela transição entre a infância e a adolescência. Aquele limbo entre ser uma criança e também ter uma autonomia maior e começar a ser gente grande. É uma etapa conhecida por muita gente como pré-adolescência. É um momento de oscilações de comportamentos, de mudanças físicas, de autodescoberta. Mas, como sempre, o programa Seus Filhos em Versão Ampliada faz questão de reforçar que é preciso viver cada fase na sua plenitude para evitar que os impactos sejam sentidos no futuro. Por isso, vamos debater esse momento da vida dos filhos a partir de agora aqui no Seus Filhos em Versão Ampliada. Minha voz. O João Felipe tem 12 anos e se sente dividido entre a infância e a adolescência. Quando eu vou brincar com meus amigos, de bola, futebol, de baleado ou uno, eu às vezes me sinto uma criança. Quando do nada toca uma música do TikTok, eu começo a dançar e me sinto um adolescente. Roseli, é difícil demais, né? Se é pra cabeça dos pais, imagina pra cabeça dessas crianças que muitas vezes querem brincar, querem se divertir, querem ser crianças, mas em outros aspectos já começam, né, a colocar um pezinho na adolescência, a ter um pouco mais de autonomia, ou reivindicar essa autonomia. E aí, Roseli, como é que essas crianças, esses adolescentes devem lidar com esse momento e os pais que estão ali do lado também? Primeiramente, Thaís, os pais não podem ter pressa, né? Ter pressa que se torne adolescente logo, ter pressa e tratar uma criança no final da infância como se já fosse adolescente, permitir que ela tenha um estilo de vida já de adolescente. Você disse que é preciso viver na plenitude cada fase do desenvolvimento, e é mesmo, né? Mas é preciso terminar bem, também na plenitude, cada fase do desenvolvimento. É preciso terminar bem a infância. E os pais precisam prestar atenção nisso, né? Para não adiantar o final da infância e não fazer com que isso aconteça muito rapidamente. E para os jovens e para as crianças que estão nesse momento, não é simples, mas é possível, né? Eles, quando se sentem crianças, devem brincar, aproveitar mesmo esse período que está terminando. E quando se sentem um pouco adolescentes, pode dançar à vontade. Enfim, é viver aquilo que no momento ele está precisando e está desejando. Que sufoco! De João Pessoa, fala conosco agora o Luan Silva, que é pai da Sofia, de 9 anos. Ele fala sobre as suas preocupações. Em dias de hoje, a gente vê que tem sido tudo muito fácil. A transmissão de informações, seja por televisão, seja por internet, às vezes informações que fogem do nosso controle, que a gente não quer passar naquele momento, e as crianças terminam tendo acesso na salinha de aula, o que é tratado, principalmente porque ela está lidando com coleguinhas também da sua mesma faixa etária, que esses coleguinhas, o que é que eles têm visto em casa. E, consequentemente, não tem como a gente ter um controle do que nossa filha tem de informação, né? E tudo isso tem sido um tanto desafiador. Roseli, os pais ficam confusos mesmo, e com esse acesso realmente maior à informação, não há como, né, limitar. Muitas vezes eu ouço um pai ou uma mãe falando assim: olha, mas eu não deixava o meu filho ver esse vídeo, e ele chegou em casa, por exemplo, cantando essa música, fazendo essa dancinha da internet, eu não sei como ele viu isso. Não tem mais jeito, né? Caiu na rede e as crianças estão conectadas, uma conversa com a outra, e aí não tem jeito. Mas como é que a gente tenta segurar exatamente esse movimento que você mencionou agora há pouco, de o filho ultrapassar fases, pular etapas de desenvolvimento? Não é simples mesmo, porque, como você disse, o que está na rede está com a criançada, está com os adolescentes. Porque uma criança pode até não usar a internet, ou pelo menos não usar, né,
essas redes que difundem essas dancinhas, como você disse, mas ele tem colegas, essas crianças têm colegas que vêm e que ensinam. Então é preciso que os pais tenham muita paciência, né, para conversar com os filhos a respeito daquilo que eles veem e fazem e que não é próprio da idade deles. E dizer para eles com muita tranquilidade: calma, você está crescendo, você vai crescer logo, logo. Então é isso, né? Os pais precisam ter essa calma, e essa calma que os pais têm de não apressar o desenvolvimento dos filhos é transmitido para eles. E isso ajuda bastante, né? A tranquilidade deles vivenciarem esse momento da vida. Na minha opinião... Para nos ajudar nesta jornada de compreensão dessa fase de transição entre a infância e a adolescência, convidamos também por aqui a psicóloga Patrícia Renaldo. Os pais precisam ter muita paciência e entender que o que os seus filhos querem nessa fase é experimentar, descobrir sua identidade e conquistar sua liberdade. Então é necessário afeto, diálogo, estabelecer limites respeitosos e estar disponível para acolher quando for necessário. Uma boa relação entre pais e filhos pré-adolescentes se confirma quando, numa situação delicada, a primeira pessoa que eles pensam em chamar são os pais, para ajudá-los e resolver os problemas que eles estiverem passando naquele momento. Roseli, então vamos lá. Acolhimento também é importante, né? Porque muitas vezes eles se sentem perdidos e aí os colegas ou os amigos mais próximos, eles também passando por essa fase, não conseguem auxiliar muito. Então esse pai tendo respeito, estando ali para o acolhimento, sem aquela coisa invasiva, também é importante, né? Muito importante. Esse acolhimento permite que a criança perceba, né, que os pais entendem que ela está confusa, que ela está um pouco perdida, que ela não sabe muito bem quem ela é nesse momento. E só onde a criança perceber que os pais estão muito cientes do que está se passando com ela, isso já permite que a criança confie muito nos seus pais. E aí, quanto maior a confiança que a criança tem em seus pais, melhor é a possibilidade de ela se desenvolver bem nesse final da infância. Vi e curti. Eu sei que tem dica na área. E que dica é essa, Roseli, para ajudar a gente a compreender um pouquinho melhor essa etapa? Tem criança que tem uma pressa danada de ser adolescente, né? Aos 9, 10 anos já está querendo fazer tudo que adolescente faz. Então eu escolhi um filme, Thaís, que eu considero um clássico. O título do filme é De Repente 30. Muita gente já viu. E conta a história de uma garota de 12 anos que queria muito crescer rapidamente. E aí conta a história de como é que ela seria quando crescesse. De Repente 30 é a indicação da Roseli, porque aí quando você chega no 30, você vai querer voltar a ter 12. É sempre assim, não tem jeito. Já dá aquela olhadinha aí, reúne a família, porque realmente é muito bacana, além de divertido também. A fase conhecida como pré-adolescência, aquele momento, né, de transição entre a infância e a adolescência, continua sendo o nosso assunto por aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Para bom entendedor. O período que a gente mencionou agora, né, que gera muita transformação emocional, mas também física, é um desafio para muitas famílias e por isso nós convidamos a coordenadora de residência médica de pediatria do Hospital Moinhos de Vento, a Silvana Marcantônio, para falar exatamente sobre essa fase. As mudanças biológicas vividas na pré-adolescência se dão essencialmente em função do início da produção hormonal. Nas meninas é entre 9 e 10 anos, né? Se caracteriza pelo aparecimento do broto mamário. Nos meninos se dá entre 10 e 11 anos e a primeira modificação biológica é o aumento testicular, onde vai haver a produção da testosterona e na sequência as outras modificações virão. A voz, o aumento da altura, que é o estirão puberal, onde eles mais crescem, as meninas e os meninos, né? Os pelos.
Roseli, e aí é aquela cabeça que muitas vezes está na infância, com o corpo já se transformando para chegar à adolescência, deixa todo mundo meio ali fora de lugar, né? É importante, nesse momento, até uma orientação desse profissional que acompanha essa criança, desse pediatra, desse ebiatra, que está ali muito próximo, para ajudar essa família, né, a encarar tanta transformação. Isso, ajudar a família, principalmente essa criança, né, que, como a gente já comentou, fica um pouco confusa, o corpo dela começa a apresentar algumas sensações que ela não desconhece e que ela queria entender, e não consegue muitas vezes entender. Então, quem tem a possibilidade de levar o pediatra que acompanha e de já procurar um ebiatra, pode ter uma boa orientação e a criança pode ficar um pouco mais tranquila, porque muitas crianças se assustam, viu, com essas mudanças que para elas são muito repentinas. Para você que não está muito familiarizado, né, com esse termo que a gente usou agora, ebiatra, é a especialidade voltada para a adolescência. Então também há essa opção de médico para você fazer o acompanhamento da saúde do seu filho. E a gente falou bastante sobre a pré-adolescência, sobre essa transição. Se ficou com alguma dúvida, é simples e fácil. É só mandar pra gente um e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Agora tem que comer chocolate, agora tem que gritar pra valer, agora pode fazer a lição. Hora de fazermos a nossa lição de casa e debatermos um assunto que divide muitas famílias e educadores, a tarefa de casa. A prática é comum na maioria das escolas e tem como principal justificativa a fixação do conteúdo ensinado em sala de aula. Cada criança, escola e família tem um jeito bem particular de lidar com essa demanda. E por isso é importante respeitar os limites. Uma pesquisa realizada pela Universidade do Leste da Finlândia com 2.000 crianças apontou que quanto mais ajuda, por exemplo, os pais oferecem, maior a dificuldade dos filhos em assumir responsabilidade. Ou seja, o pai pode ajudar quando for solicitado, mas deve dar espaço para que o estudante execute essas atividades propostas pela instituição de ensino. Outra questão polêmica é sobre a quantidade de lições. Há famílias que cobram mais exercícios, outras que preferem apenas o essencial para reforçar esse aprendizado. Por isso, a lição de casa é o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Eu também quero falar. Microfone aberto para o João Pedro de Manaus. O estudante que tem 14 anos fala que já estuda em tempo integral e ainda precisa cumprir uma agenda de lições de casa. Como aluno que estuda em tempo integral, é complicado ter que passar o dia inteiro estudando, chegar em casa tarde e ainda ter que passar da noite estudando. Principalmente nos finais de semana, que eles mandam várias atividades para casa e não dá para aproveitar o final de semana por causa delas. Há um limbo grande, né, Roseli, quando a gente trata de lição de casa, entre reforçar esse conteúdo aprendido, essa fixação do aprendizado e o excesso, que pode gerar um afastamento exatamente do que foi aprendido. É preciso ter muito cuidado nessa hora para não ter excesso, né? De um modo geral, Thaís, nós estamos passando do limite. Nós entramos num período da vida, né, e já faz algum tempo, que todo adulto tem o seu trabalho e leva trabalho para casa. Parece que daí a gente acha que já que a gente tem trabalho em casa, a gente tem que fazer os filhos terem trabalho em casa também. Mas criança e adolescente tem muito o que fazer, tem muito o que explorar e descobrir, tem muito o que aprender sobre como a vida é. Eles precisam de tempo para isso, né? Sem tempo, eles vão ficar parados, congelados, em determinada fase da vida. Passar o dia inteiro na escola e depois ainda ter de estudar. E final de semana, Thaís, final de semana precisa ser livre para criança e para adolescente. Ele precisa aproveitar, desfrutar. Então, assim, se o seu filho tem lição de casa para fazer no final de semana, é bom bater um papo com a escola, porque a escola está se intrometendo muito na vida familiar. Pronto, falei. A Kellen Rocha, que é mãe de um menino que está no 9º ano, fala pra gente que pediu à escola para aumentar, sim, a quantidade de lições de casa.
Nós pedimos que a quantidade de atividade fosse aumentada, porque no ano passado, eu acredito até que por conta da pandemia, eles não conseguiram concluir o livro. Então, para que se fosse dados os assuntos do ano passado que ficaram para trás e deste ano, a gente pediu que eles enviassem atividades para casa para que a gente pudesse acompanhar mais de perto a evolução acadêmica dos nossos filhos. Roseli, enquanto em algumas casas a demanda é pela diminuição das tarefas, há outras em que as famílias fazem questão de um número ainda maior de exercícios para fixação desse conteúdo. Até que ponto a família pode ou deve opinar? Essa não seria uma decisão da escola, né, do profissional de educação que lida ali no dia a dia com essas turmas? Exatamente, Thaís. Toda escola tem um projeto pedagógico, né? E esse projeto pedagógico contempla todas as questões escolares, inclusive a tarefa para fazer em casa, a lição de casa, né? Porque ela precisa ter uma missão. E como é que cada escola vai definir essa missão? E a partir da missão que a escola dá para a lição de casa, é que ela vai se comportar em relação a isso. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. É variável, né? Então, os pais precisam respeitar a posição da escola, porque assim, quando a gente matricula um filho na escola, a gente precisa delegar, porque se a gente não delega a educação escolar para a escola, aí também fica difícil para a criança aceitar, né, os ensinamentos escolares. Na minha opinião... De Fortaleza, conversa conosco o professor Vitor Levi de Melo Oliveira. Ele fala sobre a lição de casa que auxilia de fato no processo de aprendizado e ajuda também na avaliação dos estudantes. A tarefa de casa é de suma importância para o processo de aprendizagem e, quando corretamente estimulada e aplicada, gera resultados muito bons. O aluno tem a possibilidade de fazer uma autocrítica acerca do que ele sabe ou não sabe, e o professor, quando analisa os resultados da atividade de casa, ele consegue ter uma noção de como a turma se sai em termos de rendimento. Infelizmente, a família não participa muito hoje desse processo, por isso que eu nunca recebi nenhum pedido de aumento ou diminuição da tarefa de casa. Roseli, a gente ouviu agora a palavra de um professor que fala que, infelizmente, a família não está mais presente ali no dia a dia. Mas, nesse caso, não seria uma autonomia da escola, né, em definir a quantidade, em definir o tipo de exercício? Mais uma vez, a gente volta nessa questão, né, no papel de cada um dos integrantes dessa história? Eu queria tanto viver para ver um momento da vida de escolas e famílias em que um não reclame do outro, né? Você vê que sempre eles estão reclamando. Os pais querem mais lição e vão falar com a escola. Os professores que querem mais participação dos pais e reclamam disso. É cada um na sua. Não adianta a escola desejar, sim, famílias ideais para os seus alunos. Não há família ideal, as famílias são diferentes. Algumas agem de uma determinada maneira em relação à tarefa e outras, às vezes, não ligam mesmo, né? E não ligam porque não dão importância a isso. E eles têm sua razão, a gente não pode tirar a razão deles. Então é cada um no seu quadrado, sim, e é importante, né, sempre, se há dúvidas, ir lá conversar, perguntar, mas não rodar baiana como muita gente faz, e nem fazer exigência, né, de um para outro, os dois, porque cada escola tem o seu perfil e cada família também tem o seu perfil. E só deixando claro, Roseli, nesse caso, a palavra sobre a quantidade, sobre a frequência, deve ficar com a escola, né? Só para deixar claro, nessa situação específica, a prerrogativa é da instituição. É da escola, a decisão é dela. Como eu já falei, ela toma essa decisão não é à toa, é em função de todo o projeto que ela tem. Agora, quando os pais acharem exagero, é bom ir conversar, perguntar por que tanta lição. Mas é assim, para conhecimento dos pais a respeito dessa filosofia que a escola adotou. E se os pais não estiverem satisfeitos, aí eles podem contestar, questionar, mas com diplomacia, né, gente? Porque a escola cuida do seu filho. A lição de casa continua sendo o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. E a escola? Diz o quê?
A Maria Eliene Mendonça Torres é pedagoga e fala sobre como alcançar melhores resultados com a lição de casa. O professor, ao planejar uma tarefa para casa, precisa ter em mente que aquele momento será para seu aluno uma oportunidade de maior assimilação do conteúdo, desenvolvimento do hábito de estudar, senso de responsabilidade, da criatividade, autonomia. Portanto, a mesma não deve levar à exaustão, à falta de motivação, até mesmo sofrimento. Para isso, é necessário levar em conta a quantidade de tarefa e a qualidade da mesma e do material que será utilizado. Temos, assim, mais chance de ocorrer naquele momento um resultado significativo de aprendizagem para o aluno e para o objetivo almejado pelo professor. Falou tudo a Maria Eliene, Roseli, e eu reforço um aspecto que ela falou da importância dessa lição para a autonomia, para a responsabilidade. Então não é o pai fazer o exercício do filho, né, Roseli? Isso é responsabilidade desse estudante, né? Exatamente. Os pais podem oferecer a infraestrutura necessária. Só isso. O restante deve ser compromisso e responsabilidade do filho. Vamos navegar! Tem dica chegando e que dica é essa, Roseli? Tem um artigo num site, o site é querobolsa.com.br, que eu achei muito interessante dos pais lerem. A tarefa de casa e o seu papel na educação da criança. Então é um texto assim bem interessante de uma jornalista que comenta, né, a lição de casa na educação infantil, o que acontece, como é a tarefa de casa ideal. Enfim, vale a pena ler a tarefa de casa e o seu papel na educação da criança no site querobolsa.com.br. E com essa dica, ficamos por aqui com o nosso programa em versão ampliada de hoje. Eu, Thaís Dias, agradeço demais a sua companhia e te convido a ouvir mais uma vez o nosso programa e a compartilhar também. É só entrar no site da Band News FM, procurar por Colunistas, Seus Filhos e dar o play. Para participar conosco é simples. Mande um e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Pode também nos procurar pelas redes sociais, @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também, ou @Thaís B. Dias, Thaís com H. Agradeço muito a sua companhia todos os dias aqui na Band News FM e agradeço, lógico, também a companhia dela, Roseli Saião. Um beijo, Roseli. Um beijo, muito carinho para você e principalmente para os nossos ouvintes, Thaís. E agradecemos ainda a produção da Camila Quaresma e a sonorização do José Antônio de Araújo. Continue ligado, porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.